STF derruba a lei que restringia mototáxi em São Paulo. Polícia investiga causas de acidente no Rodoanel que matou 4 jovens em São Bernardo do Campo. Alexandre de Moraes determina que o governo do Rio preserve imagens das câmeras dos policiais e apresente laudos da autópsia de mega operação. A situação do transporte e do trânsito na volta para casa. E a Conferência do Clima começa em Belém. É isso, boa tarde. Vamos ver agora como está a situação do transporte público na volta para casa na Grande São Paulo. Primeiro na tela, o mapa dos trilhos do metrô. Operação normal em todas as linhas neste momento. Vamos trocar para a CPTM então, trilhos da CPTM também com operação normal neste momento. E agora o trânsito nessa tarde de segunda aqui na capital paulista. Nossa câmera na Avenida Tiradentes, região central da cidade. Do lado direito da tela é quem vai para o sentido da Zona Norte, quem também vai acessar a Marginal do Rio Tietê. Olha, estacionado, tá tudo parado desse lado. E do lado esquerdo, no sentido do centro, da Zona Sul, para quem vai acessar 23 de maio, aí o trânsito está carregado, mas flui bem melhor. Do outro lado está impressionante mesmo a imagem. Vamos agora para a Zona Oeste, Avenida Marquês de São Vicente na tela. À direita, quem está indo para o sentido do centro, à esquerda no sentido bairro, o trânsito fluindo bem dos dois lados, de um lado até não tem carro nenhum. A região agora oeste tem 124 quilômetros de congestionamento, só não é pior que a Zona Sul, que concentra 138 quilômetros de fila nessa tarde. Agora, então, imagens da Avenida Paulista, ao vivo, a situação para vocês. Do lado esquerdo, para quem vai para o Paraíso, né? Trânsito bastante carregado nesse momento aqui na Avenida Paulista. Do lado direito, aí o trânsito para quem está indo para Consolação bem mais tranquilo. A cidade agora está bastante congestionada, são 484 quilômetros de congestionamento, está acima da média para esse horário numa segunda-feira. Bom, e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar inconstitucional a lei que dava autonomia aos municípios de São Paulo regulamentarem a atividade dos mototáxis. Com a decisão, a lei estadual perde eficácia e o serviço de mototáxi pode funcionar independentemente da autorização municipal. O relator, ministro Alexandre de Moraes, acatou o argumento da Confederação Nacional de Serviços de que a lei do Estado invadia a competência da União em legislar sobre transportes e trânsito no país. A norma foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas no mês de junho, após a aprovação pela Assembleia Legislativa, em meio ao debate entre a Prefeitura de São Paulo e aplicativos como Uber e 99 em oferecer esse serviço na capital. A Justiça foi acionada em vários momentos, chegando a autorizar e proibir o serviço em diferentes decisões. No último entendimento, no início de setembro, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou o decreto da Prefeitura que suspendia temporariamente o serviço de mototáxis na cidade. A polícia investiga as causas do acidente no Rodoanel que matou 4 jovens em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O acidente foi ontem à noite. Os jovens, entre 21 e 25 anos, voltavam da Praia Grande pela Anchieta. Eles moravam na zona leste da capital. O motorista perdeu o controle da direção e o carro despencou de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso ao Rodoanel. Chovia no momento do acidente. Dos 5 ocupantes, 4 morreram. A única sobrevivente contou à polícia que o motorista do carro não havia ingerido bebida alcoólica. A causa do acidente é investigada. E agora você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap. É um número de WhatsApp exclusivo para você mandar denúncias, sugestões de pautas, flagrantes da cidade. Anote então o nosso Gazap, é o 11 99161 6121. Estamos esperando suas fotos, seus vídeos com cenas da cidade. O número é o 11 9161 6121. Participe! O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do Rio de Janeiro envie cópias das gravações, das câmeras corporais e dos laudos de necrópsia relacionados à mega operação que aconteceu no final do mês passado. A repórter Lígia Neves tem os detalhes para a gente dessa história, então boa tarde para você, Lígia.
Oi, Fernanda. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Gazeta News. Essa decisão foi publicada hoje, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é relator da DPF das favelas. Processo no qual o Supremo fixou uma série de condições para que ocorram as operações policiais no Rio de Janeiro. Bom, o ministro está respondendo a uma demanda de entidades da sociedade civil, também de partidos políticos, questionando exatamente as medidas que foram adotadas durante a mega operação no Rio de Janeiro e que deixou 121 mortos, justamente com base nesse inquérito que eu comentei, a DPF das favelas. O governo do Rio de Janeiro já tinha apresentado uma série de esclarecimentos e foi com base nessas respostas que o ministro Alexandre de Moraes fez então essa nova determinação, entre elas a preservação integral de todos os elementos periciais que foram coletados durante a operação. Essa determinação vale para o governo do estado, como você disse, mas também, por exemplo, para o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público. O ministro apontou que há uma divergência entre as informações, por isso, então, essa determinação de hoje. Uma informação importante de hoje também é que o ministro determinou que a polícia suspenda o inquérito, contra as familiares e também pessoas que retiraram os corpos nos complexos do Alemão e da Penha depois da operação. O delegado responsável por esse inquérito vai ter agora 48 horas para prestar os devidos esclarecimentos e a gente continua acompanhando os desdobramentos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. É com você, Fernanda. Tá certo, obrigada, Lígia. E teve início hoje a COP30 lá em Belém. A cerimônia de abertura oficial reuniu delegações de quase 200 países e grupos da sociedade civil. Até o dia 21 de novembro serão discutidos temas como redução de emissões, adaptação climática e financiamento verde. A cerimônia contou com a apresentação de indígenas que deram as boas-vindas aos participantes. Logo depois, Fafá de Belém e Margarete Menezes, atual ministra da Cultura do Brasil, cantaram juntas. O evento acontece após a realização da cúpula de líderes que foi realizada na semana passada. A partir de hoje, cerca de 50 mil pessoas, entre diplomatas, líderes, ativistas, cientistas e empresários, começam a discutir as metas climáticas a serem atingidas. Entre elas, a aceleração da transição energética, a ampliação do financiamento climático e a proteção das florestas tropicais. O embaixador André Correia do Lago tomou posse como presidente da conferência. O mandato vai até 2026. Em discurso, ao fazer menção a desastres naturais como o tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o embaixador destacou que fenômenos como esses ressaltam a importância de a COP resultar em soluções concretas com metas, prazos e recursos definidos. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Essa é uma COP que tem que apresentar soluções. E para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho. Olha, um estudo confirmou que o uso de paracetamol na gravidez não causa autismo. A conclusão é de um estudo amplo publicado nesta segunda-feira na revista britânica British Medical Journal. A publicação desmente a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que assegurou a existência de um vínculo entre o paracetamol e o autismo, sem apresentar evidências científicas. O medicamento, conhecido também pelo nome comercial de Tilenol, é um analgésico muito usado por mulheres grávidas, especialmente porque outros, como a aspirina e o ibuprofeno, apresentam riscos comprovados para o feto. Após as declarações de Trump, a Organização Mundial da Saúde também reafirmou a ausência de um vínculo comprovado entre o medicamento e o autismo. Agora, o novo estudo reforça esse consenso de que o medicamento é seguro durante a gestação. E agora vamos ver o que foi notícia hoje no mundo do esportivo com o repórter Thiago Salazar. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Fernanda. Entramos na reta final do Campeonato Brasileiro e nesse último final de semana não foi uma rodada interessante para os 4 principais clubes daqui de São Paulo. Vamos começar falando então da derrota do Santos para o Flamengo por 3-2, com o retorno de Neymar. O Santos saiu atrás do placar já no primeiro tempo, graças a gol de Léo Pereira. No segundo tempo, o Flamengo ampliou com Carrascal e com Bruno Henrique. No finalzinho da partida, sem Neymar em campo, Gabriel Bontempo diminuiu e Lautaro Dias confirmou a derrota do Peixe por 3-2. Em Mirassol, o Mirassol voltou a surpreender. Gabriel abriu o placar contra o Palmeiras, líder do Brasileirão. Vitor Roque de bicicleta chegou a empatar o jogo. Mas João Vitor, depois dessa cobrança de lateral, decretou a vitória do Mirassol por 2-1 em cima do time de Abel Ferreira. Na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Ceará. Galeano marcou o único gol do jogo. 1-0 Vozão e pressão para cima de Dorival Júnior. No sábado, na Vila Belmiro, o São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino, que também surpreendeu. John, de pênalti, marcou o gol da vitória do time de Bragança. Valeu, Thiago. E subiu para 7 o número de mortos na região sul do país após uma sequência de tempestades nos últimos dias. Foram 6 somente no Paraná, estado afetado pela passagem de 3 tornados. E uma morte foi confirmada nesta manhã no Rio Grande do Sul. O corpo de um homem de 21 anos foi encontrado às margens do rio Capivaras, em São José dos Ausentes, no norte do estado gaúcho. O carro em que ele estava já havia sido localizado no fim de semana. É a primeira morte registrada no Rio Grande do Sul em decorrência das tempestades da última sexta-feira. No estado, 39 cidades registraram danos. Santa Catarina também sofreu muitos estragos. As cidades de Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes e Xanxerê, na região mais a oeste do estado, registraram a passagem de 3 tornados com ventos de mais de 100 km por hora. Há danos registrados em mais de 50 cidades. No Paraná, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado, o CIMEPAR, confirmou hoje a passagem de 3 tornados em cidades da região central do estado. A velocidade dos ventos foi atualizada para 330 km por hora. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, que tem cerca de 14 mil habitantes, teve 90% dos imóveis destruídos. Destruiu tudo, né? Destruiu a cidade, casa, colégio. O que vai ser feito? Cheguei em casa e me encontro sem teto. Infelizmente estou sem teto. Até reconstruir vai demorar um pouquinho. Imagens de câmeras da Universidade Federal da Fronteira do Sul, em Laranjeiras do Sul, a 5 quilômetros do local da passagem do tornado, mostram a célula de tempestade se aproximando na tarde de sexta-feira. Os fenômenos também foram registrados nas cidades de Guarapuava e Turvo. 6 pessoas morreram no Paraná e mais de 700 ficaram feridas. O governo do estado decretou calamidade pública. Isso nos facilita de forma rápida e sem burocracia de fazer o atendimento necessário para atender os prefeitos da região e automaticamente a gente poder ir reconstruir. Vamos ver os destaques do tempo aqui para São Paulo. A tarde segue com temperaturas mais baixas. Hoje faz 19 graus na Zona Leste. Bairros da Zona Oeste têm 20 graus nesse momento. 19 agora na Zona Norte. Faz 18 graus na Zona Sul e 20 graus na região central da cidade. Amanhã o tempo segue firme e estável em todo o estado de São Paulo, sem previsão de chuvas. E as temperaturas sobem, podendo chegar até os 33 graus em cidades do norte e noroeste paulista. Aqui na capital amanhã também não tem previsão de chuva, a madrugada será bem fria. O dia começa com apenas 12 graus, máxima de 25 à tarde. Na quarta-feira, a tarde será bem quente, com o termômetro chegando a 30 graus e uma pancada entre tarde e noite. Na quinta, o dia começa com 18 e a máxima aos 27. Eu fico por aqui. Outras notícias logo mais, às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Fiquem agora com o Gazeta Esportiva.